Ao longo dos dias eu venho falando sobre o endividamento do produtor rural, sobre essa farsa desse agronegócio de sucesso, que tem feito com que governos e ministros da agricultura que lá por Brasília passam tenham total descaso com o produtor. Descaso porque a crise é muito grande no campo, muito por conta da flutuação cambial, dos preços das commodities pelo mundo. E governos e ministros estão fazendo pouco caso com relação ao endividamento do produtor rural. Por muitos e muitos anos nós íamos tapando o sol com a peneira, porque ainda o fluxo financeiro vinha dando conta de oferecer a esse produtor rural condições de ele buscar recursos para plantar e pagar as contas passadas. Só que essa conta chega e os pedidos de recuperação judicial estão aumentando no Brasil porque a conta chegou. Grandes grupos do berço, do celeiro do agronegócio brasileiro, que é o estado do Mato Grosso, estão pedindo recuperação judicial. E isso mostra e prova que o que eu venho falando há muito tempo está certo. Não existe viabilidade. Não existe viabilidade para o setor primário do agronegócio brasileiro. E eu sigo buscando alguém, professores universitários que dão palestras, economistas, provem que o setor do agronegócio, o setor primário do agronegócio tem viabilidade. Levando em consideração todos os cenários que incidem direta e indiretamente quando comparado com os preços das commodities que estão sendo praticados pelo mundo. Falar em custo operacional, comparando o valor do custo operacional, ou seja, o que eu gasto para produzir aquela commodity com o preço praticado, é fácil. Eu quero ver levar em consideração todas as despesas totais, inclusive as despesas assumidas em anos anteriores, dívidas sobre dívidas, renegociação, e provar que existe viabilidade. Não existe viabilidade. Não existe viabilidade porque o Brasil não trabalha para desenvolver essa viabilidade para o produtor rural. E aí nós precisamos levar em consideração preço das commodities praticados. Produtor rural dentro da sua propriedade. Tem despesas com impostos, tributação, sobre tudo que tem dentro da propriedade. Ele tem despesas com insumos, com os bancos, juros, na busca por empréstimos. Tem despesas com mão de obra, com a infraestrutura, com máquinas e equipamentos, as próprias despesas pessoais dele, produtor, despesas com energia, com transporte, com seguro, enfim. E ainda tem sobre ele as questões ligadas ao clima, com percas de rentabilidade e produtividade das lavouras, e também as variações de mercado que apresentam muitos problemas para ele, produtor rural. Não existe viabilidade. E aqui está o desafio que eu fiz inclusive para o Carlos Fávaro e também para o presidente Lula, provar para nós que existe viabilidade. O Brasil não tem uma política pública de subsídios para esse produtor. Só oferecer plano safra a qualquer custo, tendo por base o auxílio ao setor apenas por anunciar um plano safra maior do que o anterior, não é nenhum meio de segurança oferecido para esse produtor rural. Oferecer dinheiro para quem não tem acesso a crédito é muito fácil. E o próprio dinheiro oferecido pelo Plano Safra hoje não conseguiria suportar toda a necessidade financeira que o setor primário precisa. Por quê? Porque não existe viabilidade. O produtor rural brasileiro tem 110% de dependência de financiamento para produzir, 120% de necessidade e anseios pela importação de insumos para produzir. E isso tudo incide negativamente quando nós falamos em custos, representatividade de custos sobre o preço das commodities, para que o produtor pudesse pensar em capitalização e competitividade. Fica aqui o desafio, sigo o desafio para o Carlos Fávaro e para o Lula, provar para nós que existe viabilidade. Falar em plano safra como apoio ao agronegócio, isto mostra muito pouco conhecimento, nada de proatividade, apenas um valor financeiro que está sendo oferecido para um setor tão importante para o Brasil, para a economia brasileira. Fica aqui o desafio.
Não existe viabilidade para o agro. E a prova está o aumento do endividamento e o aumento dos pedidos de recuperação judicial pelo produtor rural brasileiro.